Olá, e esse é só mais um podcast. Eu sou Guilherme Eu sou Juliana. e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos. Falta a vinheta. Não tem vinheta por enquanto, gente, aceite. Esses dias a gente estava conversando sobre a questão de encontrar pessoas que estão querendo relacionamentos amorosos. E se isso funciona, né? Assim, se duas pessoas que estão procurando um relacionamento amoroso, se elas começarem uma relação, se isso dá certo ou não. E se a pessoa querer um relacionamento amoroso, de fato é um critério válido, ou se não é tão válido assim, na hora de iniciar uma relação. O que você acha? Pois é, né? A gente estava conversando e fica essa questão. Será que se a gente tem já uma intenção de namoro, o quanto isso ajuda ou atrapalha? Porque o que a gente conversava era, às vezes eu tô com uma intenção de namoro, o quanto isso pode ser muito de uma carência, né? Que a gente estava refletindo, às vezes do que. E aí eu quero uma coisa muito fechada, e aí você até falou assim, às vezes o que pode ser legal é uma coisa fluida mesmo, né? Tipo assim, conhecer alguém legal, e aí começar uma conversa e as coisas irem se encaixando naturalmente, do que propriamente, nossa, eu preciso procurar um namorado ou uma namorada e pegar alguém e encaixar nesse padrão e sem discriminação, assim, do que quer. Sim, porque senão o critério da pessoa querer uma relação acaba sendo o critério principal, né? E o fato da pessoa querer namorar ou não diz se aquela pessoa é uma boa pessoa para você se relacionar, né? Porque, na verdade, relacionamentos que dão certo e que funcionam, eles acontecem porque aquelas duas pessoas, durante a interação delas, entendem que seria legal construir uma coisa com essa pessoa, né? Se você tá ali conhecendo, ficando com a pessoa e surge aquele desejo, surge aquela vontade de, opa, deixa eu conhecer essa pessoa um pouquinho mais. Deixa eu tentar conhecer, me aproximar, me aprofundar dentro disso aqui. E aí, conforme essa interação vai acontecendo, aí vai fazendo sentido você construir algo, você ter algo com essa pessoa. Então, a vontade de se relacionar surge do encontro, da interação. E não é uma coisa que vem antes, que vem a priori, tipo, não, eu já quero me relacionar, agora eu tenho que achar alguém que vai se enquadrar dentro disso. E geralmente você quer namorar ou você não quer namorar? Né? Sendo que na verdade a vontade de namorar, ela tem que surgir da interação, não ser uma coisa a priori. Não é que ela não possa existir, mas ela ser o único critério é ruim. Porque senão a gente cai naquele erro de, eu quero namorar, eu quero ter um relacionamento. Mas o que acontece muitas vezes é que o fato de ter uma relação boa não entra em pauta. Só entra em pauta o fato de eu quero ter uma relação. E aí então a gente deixa o fato de eu quero ter uma relação boa de lado e só foca no eu quero me relacionar. E aí é onde muitas relações não dão certo, as pessoas tentam encaixar algo ali que não está funcionando, né? Parece duas peças de Lego que não estão encaixando, mas as pessoas estão forçando porque no final ambos querem ter um relacionamento. Então, entre aspas, seria a melhor opção naquele momento. E também, querendo ou não, o que é querer um relacionamento? Né? Às vezes, assim, busca por segurança, busca por ter alguém ali junto. Eu acho que também é importante refletir sobre isso, né? O porquê que eu quero tanto um relacionamento, o que que tem por trás disso. Porque o que eu percebi em consultório, é que muitas das vezes é fruto de uma carência mesmo, assim, e que às vezes a própria pessoa não consegue estar bem sozinha, consigo própria. Porém, tem pessoas que estão bem sozinhas, consigo próprias, que têm amor próprio, que têm tudo, mas querem alguém para estar ali junto, dando a mão. Igual a gente gosta muito de pagode, né? Tem a música, né? Eu tô há tanto tempo procurando alguém para dar a mão. Enfim, pagode é o rei, nossa, tipo, é o que mais tem, né? Música romântica. E no fundo ali ninguém quer namorar, só consegue fazer uns pagodinhos românticos mesmo, que a maioria nem quer, sei lá. Tipo, ai, tô viajando aqui. Mas, mas, enfim, tem isso também, né? Até que Então, ponto é projeção? O que essa pessoa. Tem que tomar muito cuidado para não ser nenhum vazio interno que quer que a pessoa supra e ter a consciência de não, eu estou feliz, eu estou inteira em mim mesmo, eu procuro outra pessoa inteira para a gente transbordar e não para
para suprir nenhum vazio interno, enfim. Faz sentido, faz Interessante sentido. também, né? Sim. Porque eu acho que tem aquela questão, sim. Eu acho que tem outros sentidos e números para querer namorar, né? Mas o que vem na minha cabeça nesse momento é ou realmente a vontade de alguém que vai suprir uma carência sua e uma necessidade sua e você acredita que sozinho você não consegue, ou Uhum. pode ser uma dependência também. Você achar que você precisa de uma outra pessoa para poder conseguir ser completo, poder conseguir dar conta das coisas, alguém para te motivar, sem isso você não vai ser feliz. Uhum. Pode ser esse mito romântico também que nós temos hoje, né? Que vem muito da Disney, que vem muito que começou lá em Shakespeare, na verdade, dessa coisa de você precisar desse ideal romântico de alguém, porque a sua missão de vida é encontrar o amor, Príncipe encantado. né? Essa coisa conto de fadas. Pode ser também que você esteja realmente muito bem consigo e aí você quer compartilhar isso com outra pessoa que esteja muito bem também. E eu acho que nesse último caso é um dos casos mais especiais, porque quando você está muito bem consigo, você quer compartilhar momento, a vida, com outra pessoa que está muito bem com ela mesma, quando vocês dois se encontram, vocês são melhores e são mais juntos do que se estivessem sozinhos. Uhum. E eu acho que nesse momento que fica interessante a relação. Quando vocês juntos, vocês são mais e são melhores do que se vocês estivessem sozinhos. E não aquela coisa de eu tô com o outro porque eu preciso e dependo do outro. Não tô falando que a relação não possa existir também dessa forma. Sim, tudo bem. Pode, mas parece que as relações que dão mais certo ou que funcionam mais, que no final as pessoas estão mais satisfeitas, são onde ambos estão satisfeitos consigo. E não é que eu não quero o outro, perdão, e não é que eu queira ficar com o outro porque eu dependo do outro, mas é porque realmente com o outro a vida fica melhor. Não é que eu preciso, mas a vida só fica melhor com o outro. É verdade. Então, assim, eu acredito que uma relação precisa ser regada e precisa alimentar ali também, porque pensando numa relação de muitos anos, né? Precisa entender isso também, né? Porque, nossa, entra às vezes numa estática assim também, né? De mesmice e tudo. E eu acho que tem tudo isso. Eu acho que, na minha opinião, um casamento ou um relacionamento também precisa de ter uma certa administração ali, né? Sim. Eu não sei se a palavra é administração, porque eu acho que é muita empresa, Hum. mas precisa ter uma consciência maior ali de algo, porque assim, é uma terceira coisa, né, o relacionamento. Existe o eu, existe você, existe essa terceira coisa que é o nós, né? Bonito isso, né? Então, Sim, assim, é por esse nós que a gente vai caminhando também. sim. Eu estava fazendo supervisão essa semana, né? E aí eu virei para minha supervisora e falei, eu acho que os estilos de personalidade deles são esses e esses e tal. E ela estava me falando uma coisa que eu achei interessante, que é quando a gente está olhando para a relação, a gente tem que olhar qual que é o estilo da relação também. É justamente essa coisa desse terceiro elemento, né? Tipo, nós temos duas pessoas que têm perfis e jeitos diferentes ou semelhantes, né? Mas quando eles se unem, essa relação ela adota um estilo e uma personalidade própria também. E essa terceira entidade que tem esse estilo, essa personalidade própria, a gente tem que olhar para ela e saber se está fazendo bem, se não está fazendo bem. Se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido. Se está agregando ou se em vez de agregar, está só atrapalhando. Né? E quando você fala sobre conseguir administrar, eu acho que cai muito na coisa de que uma relação ela tem que ter novidades, não que seja uma obrigação, não quero ser mal interpretado nisso, mas com o tempo a gente vai tendo que ter, sim, novidades, encontrando coisas diferentes no parceiro, porque as pessoas mudam, né? O que a gente é hoje é diferente de quem a gente era 5 anos atrás, quem a gente era 10 anos atrás. E uma relação de 5, 10, 15, 20, 30 anos, ela vai acompanhando todas essas mudanças. Então vai tendo novidade, sim. Você vai conhecendo uma pessoa diferente. Só que, como você está diariamente com aquela pessoa, você não percebe o quanto ela vai ficando diferente. E você vai se acostumando, se adaptando, mas diferenças vão acontecendo e vão surgindo no decorrer dos anos. Ainda mais se você está muito tempo numa relação, a novidade natural aparecer. Só que muitas vezes é tão óbvio que a gente não está olhando para isso. A gente está achando que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Muita coisa muda. Uhum. Mas uma relação de muito tempo, ela também vai cair na, entre aspas, mesmice, no tédio, no banal. E saber suportar e dar conta desse banal, desse tédio, faz parte de uma relação. Porque se você não sabe, não dá conta de lidar com, com esse, como é que eu posso chamar? Mas com essa pausa, com essa Aham. coisa calma, sabe, com essa calmaria, Aham.
talvez você deva Sim, repensar se você realmente está preparado para estar numa relação, porque a relação ela tem essa novidade que vai aparecendo durante o tempo, mas ela também tem calmaria. sim, E é nesse movimento de calma e novidade, que a relação vai se construindo e vai ganhando ritmo, né? sim, ritmo, é sobre isso. Eu tenho, bom, na verdade ele faleceu, né? Mas eu tinha um amigo, um senhor, você me conhece, né? Eu sou das amizades, assim, Uhum. né? É muito fluido isso pra mim. Mas então eu morava aqui num bairro próximo, Martins, e aí ele tinha o casamento com a dona Neda ali, muitos anos, um casal muito bacana. Nossa, como eu gostava, chamava o senhor Moisés, corintiano, sofredor. Gostava de um sambinha também, meu Deus, saudades. Mas enfim, eu falava, e aí, qual que é o segredo, né, da relação? A gente sempre tem essas coisas, né? Ele falou assim, olha, é cada dia um, sabe? Tem dia que vai ser muito bom e tem dia que não vai ser tão bom. E é isso, a gente vai indo, né? E tudo. Né? Agora, assim, quando você fala disso, estava aqui pensando sobre o setênio, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de que começa de um jeito e depois a pessoa vai mudando naturalmente. Já viu? Tem que falar, ah, crise dos 7 anos, geralmente. Ah, tá. E aí eu tava relacionando isso ao setênio nosso, né? Geralmente quando. Setênio é quando a gente. Depois. Os ciclos de 7 anos, geralmente, assim, depois de 7 anos, parece que muita coisa muda, assim, né? O sete, não sei se é muito intuitivo ou, enfim, O mas cabalístico. mas tem essa coisa do setênio, assim, sabe? Hum. E, e aí, às vezes, é hora de renovar os votos, né? Essa história de renovar os votos eu gosto muito, porque é como se você precisasse de ter um marco ali, né? Um rito de passagem para aquela. Às vezes está numa relação de um jeito, vamos renovar os votos, vamos partir de um outro início agora, né? Sobre ressignificar uma relação. E isso não só em relacionamentos, em tudo, né? Mas acho que no casamento é muito especial. Na verdade, a gente podia ter mais momentos assim, né? De celebrar a vida. Então, a gente geralmente tem no nascimento, né? Batismo ali, né, dentro da Igreja Católica. Aí depois tem o casamento, né? Ou uma formatura, algo assim. Mas não tem, por exemplo, quando a menina recebe a primeira menstruação. Nossa, deveria ser um super marco, motivo de celebração, né? De festejar. Por quê? Porque ela ia associar aquilo como uma mudança de fase ali dela, né? Da menina para a mulher, e ia associar algo bom e não algo ruim, que é o que geralmente fala, nossa, menstruação ninguém merece, não sei o quê. Já, né? Pelo menos na minha época já mostrava logo um absorvente, falava, tipo, não, agora minha vida acabou. Então, assim, os ritos de passagem são muito importantes de celebrar. Eu acho que no relacionamento isso é fundamental, assim, Faz sentido. muito. Porque quando a gente começa a reolhar para a relação, Por algo saudável, né? Para não ficar justamente para sair um pouco dessa mesmice. mas quando a gente começa a olhar para a relação de tempos em tempos, a gente começa a se questionar se realmente está fazendo sentido continuar ali, né? Sim, E quais são as coisas que têm que ser reolhadas também. Porque, reavaliadas. reavaliadas, porque uma relação é um contrato, né? A gente faz um contrato e como a gente vai mudar ao longo dos anos, 5, 10, 15, não importa quantos anos você vai mudando, tem que ver se para aquela nova pessoa que você é 10, 15 anos depois, aquele contrato ainda faz sentido. Uhum. E se para a pessoa que você está junto, isso ainda faz sentido. E se é um contrato que faz vocês estarem bem ou se está causando de algum modo sofrimento. Sim. Então, reavaliar esse contrato para ver se a relação ainda continua fazendo sentido ou não, né? E a gente nunca para poder reavaliar isso e ou sofre em silêncio e ou também faz um outro movimento de levar como se aquilo fosse o normal, tipo, relacionamento é Uhum. assim É assim mesmo, mesmo? vai continuar sendo assim e eu vou Ah, ter que aceitar isso. ah, E de evitar, talvez, um conflito que a gente imagina na nossa cabeça que vai ter, e algumas vezes vai ter mesmo, de chegar e falar, olha, isso aqui não tá legal, eu sim, gostaria de colocar isso aqui em pauta, porque eu sim. acho que a gente pode encontrar um jeito melhor pra gente poder fazer isso, pra ver se a gente consegue encontrar um acordo nisso, sabe? Sim, é super maduro, né? Tem muita gente que não faz isso por medo do que virá. Às Sim. vezes eu já recebi alguns pacientes assim, já a pessoa já está mais velha um pouco,
aí já tá naquele relacionamento tem um tempão, tem projeção com aquela pessoa de ter família, construir algo, expectativas. Aí você fala assim, não, tá ruim, mas e se ficar pior? Se eu terminar, entendeu? Ou se eu conversar e tudo. O que é o lado do futuro que eu ainda não vejo? E aí dá aquele medo e a pessoa continua naquela homeostase ali e não sai também do lugar, sabe? Então, assim, é complexo, né? Agora, você falou de contratos, eu achei interessante falar sobre isso. Você deve, o Guilherme, eu posso falar, ele é um especialista nessa área de relacionamentos, né? Ele atende casais, né? Enquanto eu atendo individualmente, mas então você tem muita experiência com isso. E eu quero que você fale um pouquinho para nós sobre essas questões de contrato, que hoje em dia tem muita questão de relacionamento aberto, né? Como é que é isso, hein? Em consultório? Como é que é isso? Sei lá, eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso. E porque existem contratos de, por exemplo, há um tempo atrás eu atendi uma pessoa que ela falava assim, não, nossa, mas isso foi, nossa, eu tenho 11 anos de profissional, né, tipo, acho que isso foi há 10 anos atrás. Isso foi um caso muito assim que eu percebia a importância dos contratos. Ah, você pode ter relacionamento fora, ter sexo casual com alguém, desde que os dois usem preservativo. E esse contrato foi rompido. O cara não usou e ela teve uma doença e foi assim que ela descobriu que ele não usou. E aí, até então, estava tudo bem no relacionamento. Os dois, assim, desse jeito, nesse contrato. A partir desse momento, balançou demais. Né? Então, assim, questão dos contratos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá. Eu acho que os contratos são necessários porque eles estipulam limites. Estipulam até onde eu dou conta, até onde eu estou disposto. Né? E permanecer dentro do contrato e respeitar o contrato é uma questão de preservar a confiança da relação. Quando você quebra aquele contrato, você está quebrando a confiança. Porque fidelidade e lealdade são duas coisas diferentes. Né? Uma pessoa pode ser leal a outra sem necessariamente ser fiel. E isso, se um contrato estiver bem estipulado, tá tudo bem, porque a fidelidade diz de você ter apenas aquele parceiro, ou amoroso ou sexual, depende, né? Porque nós vamos ter um relacionamento aberto, aonde o que pode é você ter outros relacionamentos sexuais, outras relações, mas você não pode ter outros parceiros amorosos. O poliamor, ele já diz de você poder ter outras relações amorosas também, para além daquela relação principal. Peraí, que ficou complicado aqui. Vamos lá. Fidelidade versus lealdade. Qual a diferença? Então, isso que eu estou explicando agora. Tá, vai. Então, você pode ser fiel à pessoa e ser leal, mas você também pode ter um contrato de não fidelidade, que é, você não vai estar tendo relações apenas com aquela pessoa, mas você é leal àquela pessoa. E aquela relação vai ser sempre a relação principal. Tudo que você faça vai ser sempre voltado para aquela relação, sempre pensando se aquilo está prejudicando ou fortalecendo aquela relação. Né? Então, por exemplo, você tem um contrato de uma relação aberta, onde vocês podem ter relações com outras pessoas, e em determinado momento, uma dessas pessoas que você está saindo, ela fala que está apaixonada por você e que gostaria de tentar alguma coisa a mais. Pela fidelidade que você tem com seu parceiro, você vai falar, olha, não, esse é um limite e eu não vou ultrapassar esse limite. Porque eu tenho um contrato de que a gente é fiel, eu sou leal e eu vou ter uma relação amorosa somente com a pessoa com quem eu estou e não com outras pessoas. Então a fidelidade, ela diz disso, sabe? De como que eu estou pro outro. Não necessariamente de sobre, perdão, a lealdade de sobre isso. Porque a gente acha que muitas vezes a gente tem que ser monogâmico para poder manter a lealdade, mas não necessariamente, entende? Eu posso ter um acordo de, eu vou ter outras relações para além dessa relação, mas eu sou leal e estou somente com aquela pessoa ali, com quem eu tenho um acordo principal. Mas aí nós temos que fazer uma diferença aqui, né? Porque pode ser que as pessoas usem isso como desculpa para, não, então eu posso sair traindo, mas eu continuo sendo leal. Não, porque a traição é disso mentira. E mentira não tem nada a ver com lealdade. Então, é possível ser infiel, mas ser leal, desde que isso esteja dentro do contrato. E por isso que o contrato é necessário. Porque o contrato ele vai evitar que existam mentiras. Ele vai evitar que as pessoas façam coisas que, em vez de contribuir para uma relação saudável, vai construir uma relação que não vai ser saudável, vai destruir aquela relação. Sim. Então, por exemplo, o caso só para exemplificar, para ficar mais claro, um homem e uma mulher. Não, vamos colocar um exemplo melhor ainda. Dois homens. Um relacionamento entre dois homens.
Um deles fala, vamos abrir a relação. Não começou aberta, depois de anos, então já mudou um pouco a história, né? Ok. Assim, já começou de um jeito, foi de outro, beleza. Aí um fala assim, tá, beleza, então eu quero abrir a relação. Quando surgir uma oportunidade, eu não vou deixar de ficar, porque eu senti atração por outra pessoa e é isso. O outro homem já fala assim, eu não tenho experiência com isso, né? Meu esquema é muito monogâmico, e ele já leva para o outro lado, tipo assim, tá, então já que é assim, eu vou sair procurando, diferente de, às vezes, quando acontecer, mas aí ele já faz assim, então tá, vou sair pegando geral. Que é o que você tá dizendo, né? Que aí já entra para um lado que não é bem para fortalecer essa entidade, que é esse terceiro movimento, que é o casamento. Ou seja, em vez de ajudar, tá piorando, né? Pode destruir, inclusive, a Sim. relação. Então, E, formas de enxergar. E aí, às vezes, como é que é? Chegar com essa demanda no consultório, né? Como é que seria isso? então, interessante, né? Não é complexo? O ser humano é complexo, É rapaz. muito complexo, porque assim, nesse caso, nesse exemplo que você deu, de certo modo tá tudo bem esse cara, se for pensar, vou sair pegando todo mundo, porque tá dentro do acordo. Eles acordaram que, olha, a partir de agora a relação é aberta. Então, se essa pessoa decide sair pegando todo mundo, ok. O que a gente tem que olhar é pro porquê, pro motivo, né? Dessa pessoa que estava desconfortável ter aceitado. Porque se ele estava desconfortável, se ele não quer e se ele aceita, e se no final ele sai pegando todo mundo, se trata muito mais de uma insegurança dele, de talvez não ficar para trás, de que o parceiro vai encontrar uma pessoa mais interessante por aí, então de ter um plano B caso essa pessoa me largue, porque parece que vem de um fruto de uma insegurança, sabe? Já parte lá de, peraí, ele tá querendo abrir a relação porque eu não sou suficiente. Mas se eu não aceitar abrir, eu vou perder essa relação. Então eu vou aceitar para não perder a relação. Mas ao aceitar, eu também fico com receio que essa pessoa encontre outra pessoa porque eu já estou me achando o suficiente. Então eu vou começar a procurar outras várias pessoas para ver se eu dou conta de suprir isso que eu estou sentindo aqui e para eu não ficar na mão caso ele me largue. Sabe? Então assim, a questão não é o relacionamento aberto aqui, mas o porquê essa pessoa aceitou uma relação aberta sem estar confortável com isso. Total. Porque aí o que acontece? Aí já entra na minha ossada, né? Pelo menos assim, a TCC, terapia cognitivo comportamental, fala muito sobre crenças. Então, assim, igual você falou, não é a situação que define, mas sim como eu a interpreto. Então, a situação é o quê? Abrir o relacionamento. As formas de interpretar, tipo uma competição, não, já que a pessoa está fazendo isso comigo, eu vou fazer isso com ela. Inconscientemente, ou mesmo uma insegurança, né? Igual você disse. Então, assim, aí que entra a terapia. Tipo, o que que é para você, o que que desperta em você isso e tudo. E aí vai. Então, assim, cada caso é um caso, existe a subjetividade, a individualidade de cada pessoa, mas eu acho que mexe muito com esse sistema de crenças. Uma vez uma pessoa muito bacana, muito especial para mim, falou: se você não está seguro com você o suficiente, se você não está, como é que foi? Eu lembro exatamente, ficou muito sagaz na hora, assim, sabe? Se você não sabe quem você é, se você não se prioriza, fica muito difícil estar numa relação aberta, por exemplo, ou estar num lugar onde que a pessoa fica com você e fica com outras, porque é muito fácil disso desmoronar, de você passar um super aperto ali, porque de repente você vai se ver na mão do outro, né? Então assim, tem que estar muito sólido assim, nossa, quem sou eu e o que eu quero aqui, né? Eu acho que o Sim. que eu quero, o objetivo também faz muita diferença ali nesse mundo novo, né, Guilherme? Porque querendo ou não, esse é um Sim. aspecto que tem acontecido bastante, justamente porque a maioria dessas pessoas falam que a monogamia é extremamente falida, né? De, tipo assim, a pessoa, nossa, como eu recebo caso assim, né? De a pessoa tá num relacionamento monogâmico, mas trai muito, assim, né? E aí, de repente, o que era para ser uma coisa. Ninguém quer ser traído, né? Tipo assim, não dá para normalizar uma traição. Porque eu não traio um amigo, por que eu vou trair a pessoa que tá há anos comigo? Tipo, isso é chato, né? Então, assim, aí por não querer trair, por não querer
enfiar a faca pelas costas da pessoa, é melhor a gente falar, não, vamos abrir, eu te amo, você me ama, mas isso aqui é normal, né, de ter outras, enfim, complexo, mas, mas eu já ouvi muita gente falando, né, sobre essa monogamia às vezes ser falida justamente porque a maioria das pessoas traem tudo. Tem gente que não trai também, né, cada pessoa é uma. Assim, só existe crime porque existe. De novo, que eu não sei se eu falei certo aqui. Só existe crime porque existe lei, né? Então, se você tem um contrato onde você se relacionar com outras pessoas é traição, então a partir daquele momento isso passa a ser uma traição. Se você tem um contrato onde beijar ou transar com as pessoas Contratos. não é traição, então aquilo não é traição. Porque traição não é o que é definido, né? Traição, perdão, não é o que é definido pela sociedade, ou pelas outras pessoas, ou pela religião. Traição é aquilo que sai fora do contrato daquela relação. E aí você me perguntou, antes de eu responder, sobre a questão de como que chega essa questão da relação aberta. Vamos abrir uma relação agora. Como é que funciona isso? É uma resposta muito difícil de dar, porque não tem uma coisa certinha, né? Mas em geral o que acontece? Lembrando que existem outras coisas que vão fugir disso, obviamente. Mas em geral o que acontece? Nós temos dois tipos de casais que procuram abrir uma relação. Nós temos primeiro os casais, e que acabam sendo mais comum, mas não é o mais saudável. É que após uma traição, decidem abrir o relacionamento. Ou que estão numa fase muito ruim da relação assim, que não estão mais tão conectados com o outro. Querem ter outras experiências e abrem a relação achando que isso vai ajudar o relacionamento. Em geral, isso não funciona, tá? Abrindo uma nuance de que pode funcionar para alguns casais, mas em geral, a médio e longo prazo, isso tende a não funcionar. Aí nós temos do outro lado os casais que estão muito bem consigo mesmos e que eles entendem que, cara, a gente está muito bem com a gente e não tem problema nenhum abrir essa relação e deixar a gente experimentar e provar outras pessoas. E tá ok. Essas tendem a funcionar. Em geral, não é regra, tá? Casais que abrem a relação desde o início geralmente funcionam melhor dentro de uma dinâmica aberta do que casais que lá na frente abrem a relação. Mas eu já atendi casais que tinham 20, 25 anos, eram 25 anos, 22, 23 anos de relacionamento, e vieram para terapia para poder abrir a relação. E funcionou. E até onde eu sei, funciona até hoje. Logicamente que no meio disso existem questões de ciúme, de que você vai ter que lidar com isso, vai ter que se adaptar a esse novo normal. Mas, tirando essas questões que são naturais de acontecerem, mesmo numa relação que está saudável, o ciúme sempre vai aparecer, funciona. Entende? Então, assim, tem casais que não funcionam, tem casais que funcionam, mas em geral, se você está tentando abrir a relação com o objetivo de salvar o seu relacionamento, de lidar com o outro, de consertar algumas coisas que na verdade deveriam ser arrumadas de outro jeito, não vai funcionar. Mas agora, se vocês estão abrindo a relação porque vocês entendem que a relação funciona e é madura e segura o suficiente para vocês estarem com outras pessoas, vai funcionar. Em qualquer um dos casos, tanto a relação aberta quanto a relação fechada, você sempre corre um risco. Porque essa história de abrir a relação, dar sorte pro azar, abrir a relação, você correr o risco de perder a pessoa para uma outra pessoa, cara, isso é mentira porque a gente vê relacionamentos fechados onde a pessoa encontra outra pessoa por fora ou se interessa por outra pessoa. Então, uma relação aberta ou fechada não influencia na possibilidade da pessoa encontrar outra pessoa. E apaixonar. Sim. Inclusive, ou seja, não há 100% essa segurança. Por isso que aí entra aquele conceito tão maravilhoso do que é amor e o que é apego, né? E aí é bonito na teoria, mas na prática é difícil, viu? Porque assim, a partir do momento que você tá com a pessoa, você quer estar junto ali, né? E aí é meio frustrante, mas a pessoa que passou por essa situação que lide com a sua frustração do outro ter encontrado alguém que ele se apaixonou também. Aí é eu que recolho meus caquinhos e vou tentar reconstruir também, mas essa questão do amor e apego, né? Porque eu amo que eu quero ver o outro livre, né? E aí transcende um pouco, por isso que eu falo que é bonito às vezes na teoria e na prática é difícil, porque é complexo, né? E quando eu apego, eu quero estar ali com a pessoa e se não for eu, não é ninguém, né? Então é nós dois até o fim, até que a morte nos separe. Mas você sabe que eu penso assim, que essa questão de que porque eu amo, então eu quero ver o outro livre, talvez não funcione tão bem na prática, mas eu penso assim, ó. Porque eu me amo, eu quero ver o outro livre.
Porque se o outro tá comigo, eu quero que a pessoa que esteja ao meu lado esteja porque ela quer. Exatamente, de não procurar encaixar no calçado que não é o número, né? Mas no sentido de. Não é que eu tô deixando o outro livre, porque eu sou uma pessoa boazinha que transcendeu, que é um Buda e que eu consigo entender que as pessoas têm que estar livres. Mas é porque eu entendo que eu quero para mim o melhor. Sim. E se eu quero para mim o melhor, eu quero alguém que esteja do meu lado, que queira estar do meu lado. E não alguém que está ali forçado, ou por apego, ou por insegurança. Então, assim, se eu me amo, eu deixo o outro livre. Porque só vai estar do meu lado, e se pessoas que querem estar do meu lado, eu só vou ter relações que fazem sentido. Entende? É sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Meu Deus, que sacada. Então, hoje eu tenho um livro ali que fala, né? O grande amor da sua vida é você. É o grande amor da sua vida. Isso é a chave, né? Então. Cara, porque se você não se ama, se você não se respeita, como você vai exigir isso de outra pessoa? E detalhe, como que você vai esperar que as outras pessoas façam isso por você? Respeite e ame você. Isso tem que partir de você. Sim. E geralmente as pessoas que encontram uma relação boa são as pessoas que estão distraídas, geralmente. Porque elas estão tão bem consigo mesmas, né? Que quando acontece de achar uma relação que faz sentido, acontece. É isso, a pessoa não tá procurando, acontece. E aí entra o início da nossa conversa, né? A gente estava falando no início que é sobre isso daí, sobre que o Guilherme fala uma frase super bonita, né? Que é, como é que é? O amor é para os distraídos. Muito fofo. Mas porque na prática você só encontra uma pessoa em uma relação legal, geralmente, quando você está distraído. Sim. Quando a gente está distraído, esses encontros acontecem. E aí eles fazem sentido. Por exemplo, vamos sair um pouco do campo do relacionamento amoroso e para amizade. Você não sai procurando amigos, assim, vou sair procurando amigos. Não, de repente você encontra amigos, de repente você faz amigos, aquelas relações fazem sentido. Em lugares ou de jeitos que talvez você nem imaginava que você teria amigos. E a gente está acostumado com isso, e a gente sabe que funciona assim. E a gente espera que funcione assim, e não sai forçando a amizade por aí. Né? E quando alguém chega forçando demais a amizade com a gente fica meio assim, tipo, pera, esse negócio tá estranho, cara. E a gente tende a se afastar. Só que quando se trata de relacionamento amoroso, a gente faz o contrário. A gente sai procurando relação e às vezes até força relações que não dariam certo. Em vez de fazer da mesma dinâmica de estar ali e quando acontecer, aconteceu. Assim, a gente estava brincando, o que você tem de tempo de atendimento, eu tenho de tempo de experiência, porque eu já namorei várias vezes, assim, né? E é impressionante, né? Existe uma coisa superior, assim, do universo, e aí eu vou para esse lado mais holístico mesmo, porque é o que eu acredito, que se eu estou, às vezes, numa situação de mais... de querer dar demais, acaba atraindo pessoas que querem receber demais em algum momento. Então, por exemplo, já viu? Às vezes, pessoa folgada. Aí, tipo assim, você tá nessa pegada, né? De, nossa, eu preciso... Igual uma crença que existe, né? Pra eu ser amada, eu preciso dar demais. Preciso, assim, dar tudo de mim. Isso é uma crença falidíssima, erradíssima, que é muito mais sobre algum trauma do passado, de aceitação que não recebeu e de insegurança, né? Fala muito mais sobre a insegurança da pessoa. E aí eu dou tudo e aí, consequentemente, as pessoas que vão chegar pra mim são as pessoas que querem escorar mesmo, assim, né? E nossa, que por acaso, né? Tipo assim, não, é sempre isso, uma coisa compensando a outra, tentando esses encaixes. Então, quando você fala dessa coisa do distraído, é legal, porque eu tô em paz comigo mesmo, na minha história. E não tô procurando também, não. E se for, foi legal, massa, e bora junto, né? Tipo, natural. Eu quero puxar de novo esse ponto que você tá falando por último agora. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero pontuar aqui, que vai ser uma característica do podcast, que a gente até conversou, né? Que nós temos pontos de vista diferentes. Nós olhamos as coisas bem diferentes. Por um lado, a Juliana é bem holística, dessa coisa mais mística e tal. Eu sou muito mais racional e tal. Eu acredito em holismo, mas não nesse holismo místico, naquela coisa de que tá tudo interligado e tal, mas não essa coisa mística. E quando você traz sobre essa questão de... porque se eu dou demais, então tem pessoas que estão dispostas a receberem demais, eu acho que é mais uma coisa de limites, sabe? Porque, tipo assim, aquela pessoa que é muito folgada, ela vai tentar folgar em cima de várias pessoas.
Mas várias pessoas vão colocar um limite ali, opa, peraí, não. E outras pessoas vão se afastar. Quando encontra alguém que não coloca limite nem se afasta, a pessoa, opa, peraí, parece que aqui eu posso. E ela continua, e ela continua. Entendeu? Acho que é muito mais uma coisa de limite Ah, mesmo, assim. mas quando você diz místico, eu não sei se vai para um âmbito invisível, assim, mas quando eu falo de holística, é realmente essa questão, essa visão integral da coisa mesmo, né? Porque nós somos saúde, né? Conceito de saúde, biopsicossocial e espiritual. Então, assim, é claro que a gente não vai, né, para o campo do invisível demais, mas a gente entende que existe algo além, pelo menos eu percebo assim, né? Mas aí, realmente, né? E aí volta, e é tão engraçado que ao mesmo tempo que eu sou assim, eu pratico a TCC, que é bem prática, né? E aí vem para me compensar. Então, pensando nesse ponto de vista, de pôr limites. Por que, que eu não dou limites? Provavelmente porque vem de novo dessa crença de insegurança, de se eu não ponho limite, eu não sou aceita, não sou amada, não sou querido, logo eu vou perder esse relacionamento que eu tanto amo, que eu preciso para sobreviver. Ou No você, inconsciente. ou você simplesmente aprendeu e cresceu dessa forma, e sempre aprendeu que não colocar limites é normal, ou talvez aqueles limites não te firam, Não te firam. né? E talvez o que é um limite para os outros não acaba não sendo para você. E aí é complicado, né, cara? Porque como você colocar um limite ali numa pessoa que ela vai. Tipo assim, para você alguns limites não te ferem tanto quanto feririam outras pessoas. Mas vão ter limites que vão te ferir. E a questão é que a pessoa folgada, ela vai ultrapassar esses limites que vão te ferir em algum momento. E se você não sabe colocar um não, se você não sabe se posicionar, você vai acabar sendo ferido várias vezes dentro dessa relação. Até você sair fora. Né? Porque aí provavelmente, né, não vai rolar. Porque chega um nível que você fala, não, parece que eu não sirvo para me relacionar. Não é para mim. Mas na verdade, porque pesou demais, ué, tá pesado, não tá legal, não tá fluido, né? Então, assim, nossa, super interessante. E aí também vem aquelas questões, né? Tipo assim, ó, tudo que começa rápido demais, termina rápido demais, né? Porque às vezes você se dá tanto ali, é tanta informação. Enfim, esse é só mais um podcast. Como vocês podem ver, esse é o nosso primeiro encontro. Acho que tem muita coisa para ser feita, mas é com muita alegria que a gente dá início a esse projeto juntos. Esse moço maravilhoso, que é o Guilherme Fernandes, que eu conheci indo para o consultório, né? E foi um encontro mágico. Meu companheiro de pagode. E aí a gente une aí esses opostos, né? Os opostos. Mas tem uma frase bonita assim também, né? Diz que os opostos se atraem, mas eu sei lá, acho que Os não acredito nisso opostos. não. Não, tem uma música até do Teatro Mágico que fala o contrário, que é os dispostos se atraem e os opostos se distraem. Enfim, a gente já torrou muito cérebro por hoje, muitos insights, mas a gente espera vocês aí sempre conosco, vai ser muito gostoso compartilhar um pouquinho da nossa vivência com eles, né? Sim. É isso, gente. A Juliana já falou tudo. Eu sou mais sucinto. Então, vamos ficar por aqui. E esse é só mais um podcast.